Olá, estamos começando mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast realizado por 3 consultorias, a Acto, a Espaço In e a Alabama. Nesse esforço conjunto, nós procuramos trazer sempre conteúdos inéditos, adequados para a escola particular do Brasil. O ano desses episódios no início do ano letivo, pouco antes do início de janeiro ainda, muitos começam a assistir isso nas férias e a gente está aí planejando o planejamento. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Vou fazer a chamada. Vamos começar em ordem alfabética, que o Bar está hoje aqui, ele acha isso importante. Então, vamos lá. Bayar. Muito bem. Obrigado, Maurício. Sou da Alabama. E quem assiste podcast nas férias, é uma baita falta de opção, né? Melhor viajar, deixa para assistir podcast depois. Carla Tim. Olá, Carla, Acto, estou presente. Danilo. Presente. Muito bem. Semana de planejamento. Os professores voltam um pouco antes dos alunos, os coordenadores voltam um pouco antes dos professores. Muita gente, ainda no final do ano letivo, já está planejando o planejamento, mas o que a gente quer saber um pouquinho é por que deve fazer isso, ou quem deve estar puxando, quem deve estar liderando o conteúdo da semana de planejamento, algumas considerações de vocês nesse sentido. Quem começa? Quer começar, Bayar, pela ordem alfabética ou não? Posso começar, me agrada a ordem alfabética. Então vai. Qualquer ordem me agrada, né? Especialmente alfabética. Exatamente. Numérica é melhor. Mas eu gostaria de começar com uma reflexão que é a seguinte. O quanto se planeja a semana de planejamento? Isso que vai definir o sucesso dela. Senão, se ela não for bem planejada, ela vira um clube. Todo mundo volta de férias e aí se passa a conversar por onde que viajou, o que aconteceu nas férias, e novidade de lá, de cá. E todo mundo gosta de comer um salgadinho, um negócio ali. Fica um evento social. Mais de acolhimento do que de planejamento. O acolhimento é importante, que você tem pessoas novas na equipe, mas ela não pode ser só o social. Você precisa ter momentos ali de reflexão, ou seja, o que deu certo no ano anterior e o que eu vou repetir nesse ano. O que deu errado e o que eu vou corrigir. Isso é uma fala institucional, uma avaliação do que aconteceu e um olhar para frente. De formação, de capacitação, como é que você identifica as lacunas que a sua equipe tem e que você vai trazer um especialista para preencher essas lacunas. Não pode ser alguém que você viu um anúncio, alguém que apareceu lá. Né? Isso é tão real, Bayar, que todos nós aqui fazemos palestras para a semana de planejamento de escolas. Eu não sei se vocês vivem isso, mas a semana geralmente é a penúltima semana de janeiro, que acontece na maior parte das escolas, exceto o Rio de Janeiro, que acontece em dezembro, né? Mas no restante do Brasil acontece ali na penúltima semana de janeiro. Uma semana antes é quando eu tenho maior demanda de pessoas querendo pela palestra. Então isso mostra que assim, a semana nunca foi planejada. Ela acontece assim, putz, voltei. Então agora eu preciso arrumar alguém para dar palestra. Deixa eu ver se alguém tem disponibilidade. E aí você sai caçando alguém para disponibilidade. Quer dizer, tem uma parte que é o acolhimento, que o Bar comentou, e aí você tem ali meio que um preenchimento desse tempo, claro, com temas interessantes, relevantes, mas que às vezes não foi tão bem planejado a ponto da pessoa fazer isso com uma antecedência maior. Né? Fala, cara. Não, eu acho, concordo com eles também, e acho que assim, é a questão de uma criação de cultura também, né? Porque, na verdade, o que a gente vê em muitas escolas é que isso acontece para cumprir tabela, porque o planejamento tem que acontecer e X, né? Então, ponto. Ele tem que acontecer. Mas de onde vem isso? Vem da liderança, né? Então, quanto mais... Tudo bem, às vezes a escola ainda não tem isso, mas nada impede que ela busque esse aprimoramento, essa criação de cultura, de valorização desse momento do planejamento. Em outras empresas, a gente vê muito a questão do estamos fazendo a reunião de orçamentos, né? E se dá um valor muito grande nessa questão, e a gente até espera que nas escolas também isso aconteça, mas assim, se dá um valor muito grande para aquilo. E a semana de planejamento?
o que ela efetivamente vai determinar. Agora, também tem aquela coisa, né? Não adianta a gente propor, prometer, fazer um plano de ação e a prática completamente dissociada da teoria ali, né? Assim, que foi passada. Então, eu acho que, antes de tudo, é uma reflexão da liderança, né? De trabalhar com essa... criar a importância desse momento. E acho que isso se cria com todas essas considerações que você fez, né? A reflexão, a formação a formação e Cara, assim por diante. isso é né? uma questão extremamente cultural, né? Então, se você pega, nós temos um caso de uma escola que a gente trabalha junto nela, que eles não só fazem a semana de planejamento pedagógico, mas eles fazem um planejamento do negócio. Do negócio, estratégico, então, a gente tem, já estamos nessa escola há 3 anos, então a gente vamos para lá, passamos um dia inteiro só fazendo planejamento do negócio. E o resultado dessa escola é todo ano um ano melhor que o outro. Mas eles têm um dia específico para o planejamento do negócio. E aí, a ideia da semana de planejamento, ela tem que virar hábito. No sentido, vamos mudar a palavra, ela tem que virar estratégia. Né? Porque a gente está acostumado assim, é a semana de fazer formação docente. Então vai lá e faz formação docente. Não, não é isso. É também isso, né? É o que você vai fazer para ser melhor do que o ano anterior. Então começa com a reflexão. O que nós fizemos no ano anterior que foi bom? O que precisa ser melhorado? O que de novo que nós vamos colocar dentro desse processo? Então, eu acho que falta um pouco parar de repetir. Tem uma coisa que eu trago muito, e óbvio, não é uma crítica a metodologias ativas, né? Mas eu vejo que assim, qual que é a moda? A moda agora é treinamento em metodologia ativa. Então, todo mundo faz. Calma, não é assim. Nem tudo serve para todo mundo. Aí, geralmente, você tem uma aula expositiva falando muito mal da aula expositiva, Exato. e dependendo de metodologias ativas. Né? Aí. Então, a gente chega lá para dar uma palestra falando mal das palestras. Né? Olha, tudo que é expositivo, que fica todo mundo ouvindo o tempo todo, de uma posição passiva e tal, isso não presta. Aí você está falando exatamente usando a metodologia tradicional, né? Aquela que você está criticando. Maurício, deixa eu completar a tua fala. O professor ele tem dificuldade, óbvio que eu estou generalizando o professor, tá? Ele tem dificuldade de transformar uma aula expositiva em algo prático. E aí o que eu percebo muitas vezes? Você fala para o professor que ele tem que fazer uma aula expositiva, ou uma aula com metodologias ativas, mas ele não consegue enxergar como fazer isso. E aí me traz uma coisa antes. Tem coisas antes que precisam ser desenvolvidas nesse professor para ele conseguir fazer. Um paralelo a isso é, por exemplo, inteligência socioemocional. Como funciona na escola? Fecha-se um material, pega um professor e põe ele para dar aula. Cara, maior furada do mundo. Né? Esse cara é o cara que briga no trânsito, é o cara que dá aula de história. Não que o professor de história não tenha, né? Mas estou criando aqui. E ele não tem aquilo. Mas por quê? Porque ele não foi preparado antes. Então, é essa semana que você precisa preparar isso. Então, é uma semana que muitas vezes vale mais a pena. Ao invés de você fazer uma formação técnica, faz uma formação emocional para a tua equipe. Bom, vamos retomar um pouquinho. A gente falou que a semana de planejamento tem um momento, um espaço que deve ser destinado ao acolhimento, ali, o onboarding dos novos colaboradores, né? Como é que foi uma integração, muito legal. Ela tem uma dimensão de formação da equipe, de formação continuada, por exemplo, em metodologias ativas ou na parte socioemocional. Tem uma dimensão de alinhamento da equipe sobre os objetivos da escola, conhecer, às vezes, uma metodologia diferente, ou um sistema que agora a gente está fazendo, mudança no sistema de avaliação, deixar todo mundo na mesma página sobre algumas coisas. Tem mais algum outro elemento, Baia, que você acha que é interessante a gente ir? Porque depois eu queria tentar explorar um pouquinho esses principais pontos com a profundidade um pouco maior. Então, eu acho importante alinhar essa... Eu falei do acolhimento, formação, alinhamento. Esses objetivos da Isso. semana com a fala da Carla, que é sobre as lideranças. O que eu quero dizer com isso? Que cada liderança precisa ter uma fala, um momento nessa semana de planejamento. Então, precisa ter uma fala da autoridade máxima da escola. Seja um mantenedor, seja um diretor, seja a madre superiora.
tem que ter um posicionamento institucional para dizer os dados ou do negócio, ou dos objetivos, ou da cultura, ou do clima. Precisa ter um posicionamento geral. Depois você pode... As coordenações podem vir com seus objetivos para cada segmento, certo, alinhados com essa fala aqui. E talvez depois os coordenadores de área. Então, cada liderança tem que ter uma fala ligada a isso. E um segundo ponto que eu acho que é importante é assim, ó, o Danilo falou do professor e tal. Em geral, os professores participam da semana de planejamento. Agora, eu acho que as escolas perdem uma oportunidade muito grande de colocar também os demais funcionários. Porque se a gente está falando de clima, de cultura, de formação, qualquer que seja, socioemocional, qualquer uma... O assunto é tão importante que estão até pondo um alerta lá fora. Mas tranquilo. Sirene. Pode seguir, vai Pode. tranquilo. Eu acho que não está captando. Então, os outros funcionários precisam estar também participando da semana na de mesma agenda. página, né? É claro que tem outras atividades, às vezes tem que atender a secretaria, Isso, mas assim, você faz um rearranjo, um remanejamento, para a maior parte poder participar também. A escola é como E acho que você isso levantou, fantástico. você levantou a bola para um ponto que eu ia colocar, que exatamente você tem trazer todo mundo, você dá formação, você alinha a equipe, mas eu acredito também que seja importante você ter momentos nessa semana de planejamento mais específicos para cada área. Então, só a educação infantil, ou só os professores de matemática, ou só a equipe de secretaria. Quer dizer, você também procurar dar uma oportunidade de algumas reuniões de comitês, né? Sim. Grupos menores com uma ênfase mais de trabalho propriamente dito. Bom, como é que vai ser o trazer esse plano para a realidade, né? Então, aí uma reunião mais de trabalho mesmo, de grupos menores, com um foco mais específico. Pode falar. Eu acho que isso também é muito importante, é muito relevante, acho que vai ao encontro do que eu tinha pensado em falar também. As pessoas gostam de fazer parte da solução, né? Sim. E geralmente o que a gente vê nos planejamentos? Vai lá, e acho que está certo mesmo, o líder maior tem que ir lá falar as suas coordenações e tudo mais, mas por que não fazer uma coisa compartilhada, onde as pessoas possam participar do planejamento do planejamento? Porque você vai trazendo as pessoas, você vai motivando aquela participação, desde que, de novo, né, prática e teoria e prática se conversem, né? Cara, Deixa eu só fazer um parênteses em cima disso. Assim. Uma vez, uma escola cliente nossa, ela fazia e faz, acho que ainda faz até hoje, muito interessante que assim, ó, o planejamento da semana de planejamento começava em dezembro. Sim. Ela justamente chamava todas as pessoas e começava a pensar o que seria da semana de planejamento do ano que vem. Inclusive, eu também conheço uma escola que fazia assim, uma enquete entre todos os setores, porque nesse caso, nessa escola em especial, os setores eram participantes, além do setor pedagógico, o que também vai começando a criar uma cultura de que somos um único time, somos bons porque estamos juntos, né? E as pessoas não vão se sentindo, vai quebrando o paradigma, esse momento é só para eles, professores, sabe, aquela coisa, né, de esse ano, e eu acho que a gente... castas, né? Eu acho que a gente está num momento tão diferente. Esse ano eu preparei para as semanas de planejamento que eu vou fazer, que eu vou participar, uma palestra que chama Liderança Docente. Que o objetivo é fazer o professor começar a pensar. Ah, Danilo, maldade, o professor não pensa? Não, é que o professor está tão acostumado a pegar o material de ensino e seguir, né, dar a aula, né, que ele parou de pensar. E na era da inteligência artificial, ou a gente quebra isso do seguir, porque a inteligência artificial vai vir e vai cada vez menos precisar se pensar, porque a inteligência vai fazer pela gente, que eu trouxe uma palestra que é a liderança docente, que ela envolve dois pensamentos. O liderar a sala de aula, no sentido de você estar ali para liderar, Gestão de sala. né, que é a gestão de sala propriamente dita, e uma coisa que ninguém fala, que é a autoliderança. Quanto carreira, quanto perspectiva, quanto propósito, né? E aí, a proposta disso, eu até estou colocando para provocar, é o quanto a gente precisa parar de fazer as mesmas coisas, né? Então, a gente está sempre vendo as coisas se repetirem na educação. E está na hora da gente parar. E aí, eu acho que o fazer pensar é o fundamental, que é o que a gente está propondo aqui, meio que eu estou vendo na discussão, que é, faça uma semana de planejamento diferente,
ponha as coisas para funcionar de uma forma diferente. Faça não só a semana de planejamento pedagógica, mas faça a semana de planejamento da secretaria, a semana de planejamento da biblioteca, a semana de planejamento dos laboratórios, do comercial, enfim. Tudo, porque se a gente continuar fazendo a mesma coisa, não é muito inteligente esperar resultados diferentes. Né? Vamos trazer um pouquinho de luz aqui para os conteúdos que podem ser oferecidos nessa dimensão de formação continuada, de formação de corpo docente, né? Tem alguns temas que estão mais na moda ou que vocês estejam imaginando que serão mais relevantes para o momento. Quer dizer, se eu estou aqui planejando a minha semana de planejamento, estou ouvindo esse podcast, e eu falo assim, vamos ver se vem alguma ideia de que tipo de palestrante que eu vou chamar, de que tema que eu vou tentar abordar. O que vocês sugerem aí? Não vou fazer rodada de chamada oral, não, mas vamos tentar pegar algumas ideias aqui. Baiar. Eu sugiro as nossas palestras, né? A gente tem duas lojas. A gente tem em causa própria, vamos lá. Mas exatamente, né? Não é por estar na minha presença, né? Até porque eu sempre estou nela, eu vou valorizá-las. Mas é que... Então, por exemplo, a gente tem um tema que a gente desenvolveu que é sobre inteligência artificial na educação. Sim. Mas não é uma específica em capacitação, como usar a inteligência artificial. Até a gente tem alguns exemplos. Sim. Mas é de dizer como isso pode ser um movimento disruptivo e como o professor precisa usar isso como um aliado, né? E entender os conceitos, as origens e tudo mais. De novo, né? Eles precisam pensar. Exatamente. Né? Então, essa eu acho que é uma coisa bem interessante. Tem uma outra que eu falo assim de uma experiência que eu tive que é dos caminhos de Santiago. Então eu coloco os diversos caminhos que podem levar para a educação, faço uma analogia, né, para ele percorrer. A gente tem a nossa de marketing, né, que como cada profissional ali pode se envolver, e o marketing não só na ideia de matrícula ali, mas toda uma questão institucional e como ele se envolver, né? Então acho que esses são temas sugeridos aí que eu acho que são interessantes, né? Eu, ano passado, fiz uma que chamava o professor ativo. Então, era esse contraponto à metodologia ativa, né? Então, era o professor que, muitas vezes, ele dava uma aula expositiva, mas tinha um elemento e ele falava que... Né? E aí, eu queria quebrar essa percepção. Mas eu acho que esse ano a questão da gestão de sala, né? E aí trouxe até como liderança docente, e da autoliderança, essa questão do se perceber. Uma das coisas que eu vou falar bastante esse ano, e estou defendendo, que é a questão do professor se reconhecer, do professor parar de falar que professor é ruim, de que professor ganha pouco, ou de que ser professor coitado. Não, sai desse lugar. Né? Então, assim, assuma uma autoliderança, melhora essa percepção. Então, eu acho que isso é uma coisa. Agora, se eu trouxer como tendências, eu acho que as maiores tendências é inteligência artificial, que a gente não vai ter como fugir disso. Vejo como tendência também a questão do ensino personalizado, né? Então, acho que isso também é uma tendência. E um termo que a gente falou antes aqui, do microlearning, né? Dos pequenos aprendizados como um todo. Acho que isso são as tendências que a gente está vendo para esse ano de 25. Fato. Agora, eu acho que saindo dessas questões mais práticas e de práticas pedagógicas propriamente, eu vejo que assim é muito importante que a escola promova para todo o seu time, não apenas para os professores, essa questão que você está falando de autoconsciência, de autoliderança, momentos e práticas de descompressão, porque são situações, o professor passa por muitas... Muito estresse, muitas questões... muito estresse, muitas cobranças, e ele lida com pessoas muito diferentes. Se nós vamos nessa linha, né, do ensino personalizado, que é uma outra grande tendência, ele vai ali lidar com... Ele precisa ensinar no coletivo, mas com um olhar único, né? Então, essa questão do professor também saber ter suas válvulas de escape, momentos de descompressão. Saúde mental do professor Saúde também é um mental foco, do né? professor. E a gente conhece muitas pessoas que trabalham exatamente com isso. Agora, né? Pegando aqui, desculpa, cara, te interromper, mas assim, pegando até uma fala do Maurício. Se eu estivesse planejando uma semana do planejamento, eu faria um momento de partilha, onde todos teriam que integrar todos. Eu criaria um jogo, eu criaria alguma estratégia
onde eu colocaria todo mundo na mesma página. Então, a gente não fala lá que o financeiro tem que entender de pedagógico de financeiro, a biblioteca tem que entender do comercial, o comercial tem que entender da biblioteca. Então, eu faria um tipo de um jogo, eu criaria alguma coisa ali que juntasse integração com conhecer a escola como um todo ali. Eu acho que essa seria uma sacada legal. Aí a gente está entrando numa seara das dinâmicas, né? Porque eu acho que isso que era um próximo ponto que eu ia acabar entrando aqui, mas desculpa, é legal. Mas Pode eu ir. me antecipei. Porque eu acho que uma dinâmica trazendo isso muito bem planejado, né? Com sentido e tal, ok, muito legal. Agora, aquelas dinâmicas, gente, assim, pode ser que tenha pessoas que gostem muito do barbante, do balão, do O Dagoberto adora do balão. Ou aquela que, né, vamos imaginar o coqueiro, dar as mãos aqui, a gente vai ficar, né, dando volta em volta do coqueiro imaginário. O né, Baiar assim, gosta de abraçar a árvore. Abraçar a árvore. Gente, é constrangedor. As pessoas não gostam. E muitas empresas, e muitas escolas, e muitos profissionais ainda lançam mão desse tipo de situação. Eu acho que tem que fazer é chato. Um pouquinho. Pensando assim, a gente tem que analisar que às vezes né? você tem um componente cultural que até faz sentido, às vezes, dentro de um grupo específico, né? Aí eu estou dizendo até questão, às vezes, de uma celebração religiosa, uma questão mais eucarística, assim, né? Ok, mas aí é outra situação, que né? faz sentido dentro daquele contexto. Ou se é uma escola Waldorf, por exemplo, uma coisa mais próxima da natureza, se é uma escola mais meritocrática, talvez alguma dinâmica mais competitiva. Eu quero dizer que, às vezes, algumas coisas fazem um pouco mais de sentido dentro de um contexto de valores e de princípios daquela instituição. Mas não é o que a gente, que é convidado para semanas de planejamento, com um olhar mais isento, observa. Muitas vezes a gente vê que é algo mais individual de um líder que pensa como seria maravilhoso abraçar a árvore, por exemplo, e 80%, 90% de quem está ali está abraçando a árvore porque quer manter o emprego. Lógico, isso é muito ruim. Eu acho que a gente pode falar isso aqui porque ninguém está aqui retrucando. Lógico, e a gente está dando um simancol para muita árvore gente. É um exercício de se lidar com a frustração, né? Porque eu não te abraço de volta. Mas sabe qual é o fato grande ponto disso? Constrange muitas vezes as pessoas. Mas por que isso aparece? As pessoas confundem estímulo com motivação. Motivação não é estímulo. Então, se eu colocar uma música alta, a gente começar a pular, a gritar, vai gerar energia? Vai. Da mesma forma que você subir na esteira na academia vai gerar energia, porque você está se mexendo. Mas isso não é motivação. Isso é estímulo. Cessou o estímulo, acabou a energia. E as pessoas confundem muito estímulo com motivação. A motivação vem de propósito, a motivação vem de desenvolvimento. Então, é muito que o nome diz, motivo para ação. Exato. Ter um motivo para uma ação. É algo que assim, falta um pouco da gente entender. E é muito comum. Não, vamos fazer uma palestra motivacional. E aí leva um cara lá para fazer estímulo. Estímulo não tem nada a ver com motivacional. Muitas vezes fala assim, daí você faz palestra motivacional? A minha primeira pergunta é, qual é o seu problema? Porque aí, se eu entender o seu problema, eu vou te dizer se eu faço essa palestra motivacional ou não. Porque muitas vezes a palestra motivacional é muito mais você fazer a pessoa enxergar aquilo e sair de lá com um propósito do que propriamente eu ir lá. Agora, se você quiser uma palestra de estímulo, eu já não faço porque não tenho habilidade para isso. Não estou dizendo que nem que seja ruim, concordo com a tua fala que tem situações e situações. Mas é legal a gente separar isso. Estímulo é uma coisa, motivação é outra. Isso. Agora, quem planeja bem, improvisa melhor. Eu gosto muito dessa frase, faz muitos anos. Tem cliente meu que já me conhece há mais de 15, 20 anos e eu já vinha falando isso. E quando você tem um ambiente cada vez mais dinâmico, de incertezas, né, mais isso se revela como verdadeiro. Quem não planejou nada, quando chegou a pandemia, estava muito mais enrolado do que quem já vinha se planejando do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das operações, porque adaptar um plano é muito mais rápido do que planejar do zero no meio de uma crise, né? Mas eu vou provocar aqui o Baiar lembrar uma história que ele conta, que tem muito a ver com isso, e aí pensando até em planejamento de aula mesmo, de um planejamento pedagógico do professor que tem ali a sua turma no início do ano. Eu vou receber 32 alunos no 7º ano, com as suas indisciplinas, com 2 casos de inclusão,
né? Coisas do tipo, e esse professor vai começar. E aí você tem aquela fala que eu acho legal de como é que você viajava. Você já tem uma idade um pouco mais avançada, acho que você é diante do guia 4 rodas. Isso. Essa né? fala é fantástica. Na verdade, então, conta aí do GPS. acho que é importante a gente entender para que serve um planejamento. Né? Vamos lá. Então, planejamento, a palavra, a origem etimológica vem da onde? De plano. Plano aqui. Né? E aí a gente pode fazer uma ideia de quando a gente planejava as viagens, qual é o plano que a gente fazia ou qual que era o planejamento, né? Então eu peguei carona com o Dagoberto e aí ele usa isso aqui, ó. Mapa. Ele usa um mapa, né? Que o meu avô usava. Quem está só no áudio não sabe, mas é uma folha de papel tamanho A0, sei lá. Cara, ele tem isso está quem tá intacto vendo? ainda. Olha que maravilha. E aí, Vamos pôr no meio o da Dagoberto, mesa. quando ele quer ir de um ponto a outro, o que ele faz? Ele vem aqui na cidade, aqui na letrinha, vê em qual quadrante que está, põe o dedo, vê o outro. Ô, cara, isso é tão antigo que deve ter valor de relíquia. Você já, né? faz um planejamento. Amarelado ainda, Você né? faz um planejamento da onde você quer ir. Sua rota. Uma sua rota. estrada. Né? Você pega qual estrada aí, qual caminho e tudo mais. Funciona? Funciona. Esse é um jeito de fazer planejamento que se fez durante muito tempo. Meu sogro ia de carro, numa perua Kombi com a família dele, de Guarulhos, ele ia para Argentina, Bariloche, tudo numa perua Kombi. Exatamente. No tempo que não tinha nada dessas coisas. E ele abria o mapa em cima do capô do carro, não porque Kombi não tem capô, né? Mas e tal, ia escando. Às vezes estava interditado no lugar, então ele abria o mapa de novo. Isso. Voltava. E como... A moda antiga mesmo. Exatamente. E como um bom representante da classe masculina não perguntava para ninguém, né? Ele ia para o mapa e se virava. Né? Tinha até aqueles clubes de automóvel, tal, que é onde podia perguntar. Então, sem passar vergonha. E esse é um jeito de se chegar nos lugares, de você planejar o caminho. Certo. Né? E funciona, tá certo? Tanto que o Dagoberto vai para o lugar, o único problema de pegar carona com o Dagoberto é... A trilha sonora que ele põe no carro. E segurar o mapa, né? Exatamente. Aí, que a gente não vai citar nome de nenhum músico, banda, cantor. Isso. Tanto que nós não somos patrocinados, como porque a gente tem medo de levar processo. Né? É ruim o que ele gosta. Né? É ruim. Na verdade, assim, ele gosta de sentar na esquina e ouvir algumas pessoas. Né? Do clube dele. Isso. A tecnologia evoluiu, o tempo passou, e aí você, para planejar uma viagem, você tinha outros instrumentos. Você tinha... Deixa eu ver se quem está vendo aqui... Isso aqui é um GPS. Gente, mostra naquela câmera lá. Quem está só ouvindo, GPS, gente, né? parece um celular, mais ou menos. Tom, Garmin e tal, né? Certo. Você já passou a ter algo onde você colocava o destino aqui e ele te dava rotas. Isso aqui tinha atualização. No papel, no plano, se mudava uma estrada, criava uma outra rodovia, Só na interditava, próxima edição do Guia nunca 4 mais. No GPS, você podia traçar um plano melhor, planejar melhor, porque estava mais atualizado. Isso. Tá certo? O papel a cada ano, 2 anos, isso aqui a cada mês, 2 meses. Exatamente. Hoje, o que se usa para se ir de um lugar a outro e você fazer um planejamento de uma viagem? Você vai num carro, você baixa um aplicativo no celular e você usa um aplicativo. Google Maps, Waze, o que quer que seja. Tá. Também planeja. Essas 3 ferramentas funcionam. E aí o professor e a escola precisa ver como é o planejamento dela. Tá. É um planejamento feito no papel, estático, que ele não varia nunca? Vai funcionar? Vai. Mas tem coisas que funcionam melhor. É um GPS que já tem uma atualização ou é um Waze que tem uma característica fundamental? É uma ferramenta colaborativa e adaptativa. E melhor, em tempo real. Em tempo real. Tempo real, Então, se você está interagindo com as pessoas ali, o que acontece dentro de uma sala de aula tem que mudar a rota do seu planejamento, assim como o Waze recalcula a rota. Perfeito. Veja que o Waze ele recalcula a rota para chegar no ponto de destino. Ele não inventa um outro caminho, né? Agora muda. Não, ele não inventa um outro destino, ele inventa um outro caminho, uma outra rota, mas não o destino. Então, se o seu objetivo é fazer com que as suas crianças entendam potenciação, esse é o seu destino. Agora, o caminho para chegar até lá
depende do que acontece na sala. É o tal do coletivo com olhar único, Exatamente, né? trazendo informações para que você desenhe a melhor estratégia para aquela turma que não é igual à turma anterior, que eventualmente aconteceu alguma coisa específica na sala, que você usa aqueles elementos colaborativos para fazer uma rota melhor, para chegar no menor tempo de maneira mais eficiente no objetivo que você quer. E essa é a diferença de você fazer um planejamento bem feito utilizando as melhores metodologias possíveis. Olha, eu acho essa analogia fantástica, mas deixa eu provocar um pouquinho, voltando Sim, lá na vamos questão lá. do pensar. Aliás, faz parte da palestra que a gente aborda essa dos caminhos aqui. A gente trata isso nessa semana de planejamento. Diga. O Waze, ele evitou horas de trabalho de planejamento. Se a gente pensar na estrada aqui, o que a gente ficaria aberto com o mapa, ou que eu teria que atualizar o GPS, o Waze já me dá esses passos automaticamente. Se eu trouxer isso para a realidade, eu pensar hoje em inteligência artificial, muito dos processos vão acontecer isso. Da gente não precisar mais pensar e entrar no processo automático. O que eu Desculpa, não precisar pensar mais, não. Precisar pensar diferente. Perfeito. Essa era a Mais, provocação. Né? E aí, aliás, você precisa pensar muito mais. Isso, você precisa ia suplantar a ferramenta. Exatamente. Ia chegar aí. O quanto hoje se faz necessário a gente pensar fora da caixa. O quanto se faz necessário hoje, com todos esses recursos, a gente pensar diferente. Porque senão a gente vai ser igual a todo mundo. Exatamente. Faz sentido isso para vocês? Claro. Mas eu vou trabalhar então, depois eu faço a outra parte da brincadeirinha que eu ia comentar. Vai ser a hora do recreio, quase na hora da lição de casa, né? Ok. Mas em cima do que você está dizendo, tem um outro trecho de palestra que eu tenho feito em semanas de planejamento, que é você substituir aquela visão da escola de resposta certa, que é a escola onde eu estudei quando eu era aluno, era um lugar onde a gente ia para aprender as respostas certas. As respostas estavam num gabarito. O gabarito tinha todas as respostas certas, né? Para você preparar um estudante para uma vida, para a escola, de perguntas boas, né? Porque cada vez menos você tem resposta certa. Os afluentes do rio Amazonas, da margem direita e da margem esquerda, dá para colocar num gabarito. São sempre os mesmos, mais ou menos como está no mapa. Agora, qual é a melhor forma de se explorar a Amazônia? Essa já é muito mais complicado. Você pode ter uma visão mais como observacionista do meio ambiente, mais exploradora do ponto de vista econômico, da mineração, da energia e assim por diante. Então, você precisa trabalhar a cabeça dos professores para que eles possam trabalhar dos alunos, para conviver com incertezas e desenvolver a habilidade de fazer pergunta. Acho que esse é um grande desafio também que nós temos. É o pensar diferente. Posso fazer Sim. um parênteses? Você que é filósofo também, né? Na filosofia, o importante são as perguntas, e na vida, o que é eterno são as perguntas, não as respostas. E vou usar a mesma coisa para você, né? Sobre a Amazônia. O que é eterno é como usar a Amazônia da melhor maneira, ou explorar. A resposta não. A resposta, há um tempo atrás, era construindo hidrelétrica. Isso aí. Hoje é preservando as margens do rio. Daqui para frente, não sei o que vai ser. Como educar uma criança de 3 anos da melhor maneira? Essa é a pergunta que é eterna. A resposta é diferente para cada época, para cada sociedade. Então, as respostas variam. Por isso as perguntas não. A semana ela tem que consistir numa questão antes que se chama reflexão. Sim. Se a gente não fizer as reflexões, a gente não chega nas perguntas. E aí toda semana de planejamento é uma cópia do ano anterior. Vai ficando uma coisa mais burocrática do que devia ser. Total. Protocolo. E eu penso também que, assim, vou mudar um pouquinho aqui a reflexão que a gente está fazendo, porque você havia perguntado que assuntos, que tendências, o que levar e isso e aquilo, né? Eu acho que está dado que existem muitos caminhos e óbvio que se aqueles profissionais buscarem, eles vão achar várias respostas para as mesmas perguntas, eu não tenho dúvida disso. Agora, uma coisa que eu acho que é muito premente hoje, em todas as escolas, na sociedade em geral, é a questão socioemocional.
Mas não é um socioemocional para fazer de conta que eu tenho. Olha, eu adoto o modelo, o programa X, tal, treino 1, 2 ou 3 professores, tal. Não é isso. É criar uma cultura de relacionamento de gentilezas, de relacionamento de respeito, de ética, que não se faz. Eu não sou contrária a nenhum desses projetos. Mas o fato é que, assim, a escola não se envolve. Envolve-se poucas pessoas naquilo. Existe um material, muitas vezes apostilado, para organizar, né, os temas que ali serão tratados, mas é muito mais do que isso. Na verdade, assim, não vou nem falar da questão dos projetos em si, mas eu acho que essa é uma análise que as lideranças precisam fazer. Porque se a gente tem as informações na ponta dos dedos, se a gente ensina esse menino a buscar, né? Então vamos pensar, não estou subestimando os conhecimentos, mas vamos pensar que o conhecimento a gente tem facilidade, mas a gente está diante de uma situação, uma sociedade que a gente precisa equipar esses meninos mais do que com conhecimentos, com formas de se colocar diante de si do mundo todo, isso, né? Sabedoria. Você me lembrou de um exemplo que eu vivenciei, acho que uns 10 anos mais ou menos, em uma escola. Nem se falava ainda em socioemocional, nem existia esse termo ainda, nunca tinha ouvido antes. E no planejamento, uma escola que a gente, apresentou um projeto desenvolvido com orientação educacional, que era um projeto de tolerância zero ao palavrão, para criar um ambiente de mais respeito dentro da escola. E aí todos os funcionários foram orientados a, quando ouvisse um palavrão, de intervir. Como intervir da melhor maneira, dizer que aquela não era palavra. E eu vi isso na prática acontecer. Não importa se era a moça da cantina, se era a moça da limpeza, se era a diretora da escola. Estava passando no pátio... Isso é mais socioemocional do que qualquer material. Então, exatamente. Não existia esse termo ainda, mas essa escola fez um trabalho fantástico. É que tem uma questão de maximização e burra, vou chamar assim. Tem um humorista, não sei o nome dele, assisti um Reels passando, que ele fala o seguinte: eu sou professor de escola pública e esse ano me foi designado para eu dar aula de empreendedorismo. Aí ele começa a fazer um sketch de humor ali, que ele fala assim: cara, eu sou professor, eu sou CLT, eu sou professor de escola pública, então eu concursado. E ele fala assim: como que eu vou dar aula de empreendedorismo? Do tipo... Isso não está em mim? Isso não está em mim, né? E ele vai brincando com isso. Eu não sei quem é o humorista, muito engraçado esse stand-up dele. E aí ele vai fazendo. Quantas vezes a gente pega, porque tem um conteúdo que precisa ser ministrado, e a gente vê quem tem janela, quem tem disponibilidade, e dá pra esse cara dar. E não é isso. Trabalhar o socioemocional, trabalhar empreendedorismo, trabalhar educação financeira, não é você escolher alguém e colocar lá para ministrar uma aula. É você colocar isso dentro da cultura. Então, quando você fala do cultura zero ao palavrão, vale muito mais a pena ter um projeto vertical para a escola inteira para trabalhar o palavrão. Isso é socioemocional, do que você trazer qualquer outra coisa para fazer. Ou adotar um material como a... Vale muito mais a pena você escolher uma habilidade. Esse ano nós vamos trabalhar empatia. Mas trabalha empatia de verdade. Empatia não é se colocar no lugar do outro, né? O que é o conceito? E trabalha na prática. Ela se desdobra, né? Não, esse ano a gente vai trabalhar autoconhecimento. Sim. Então, dentro, nós vamos trabalhar autoconhecimento. E aí é muito mais fácil do professor de matemática, de língua portuguesa, de inglês, trabalhar autoconhecimento. O aluno tá bravo, tá irritado, faz ele reconhecer o sentimento dele. Por que ele tá assim, o que tá acontecendo? Cara, 3 perguntinhas na sala de aula, o professor já trabalhando socioemocional. Só que se a gente não voltar lá no início que eu falei assim, ó, na autoliderança, o professor não dá conta de enxergar isso. Se a gente não for lá onde você falou, que é o pensar diferente, o professor não dá conta de fazer isso. Muito bem. Vamos fazer uma rodada final aqui. A Carla já puxa falar. Tá certo. A rodada final. Quando eu falo dos materiais, tal, eu não teço críticas a eles. Eu digo que eles são um apoio, mas eles não se fecham em si. Exato. Eles não fecham a questão. Porque eu também penso que, às vezes, os materiais que trabalham e que propõem projetos socioemocionais, eles têm uma finalidade de deixar
todos mais ou menos na mesma página. Isso aí. Porque cada um de nós aqui tem uma forma de ver, uma forma de sentir, uma forma... Aqui, imagine numa escola, né? Sim. Então, é uma forma de garantir um padrão mínimo, né, de sinergia entre todos, seja da cantina, seja o professor, seja a menina da secretaria e tudo mais. Eu penso que, assim, eles têm o seu mérito. O que eu quero dizer é que, no sentido de dar o caminho mínimo, pelo menos, né? Padronizado para todas as pessoas. O que eu quero dizer é que isso não é suficiente. Exato. Essa abordagem, ela é a abordagem dos próximos anos. As escolas da Europa, as escolas dos Estados Unidos, escolas de relevância, estudo bastante esses temas, assim, eles estão cedendo espaço das disciplinas convencionais, dos conteúdos convencionais, para trabalhar as conversas. Tem aula de conversa. Aula de conversa. Isso tem na escola da Suíça, tem na Finlândia. É aula de conversa. E que volta à filosofia lá, né, dos antigos filósofos. O que era a escola? Até porque aqui em casa não se tem mais conversa. Pois é. Os amigos conversam por meio do escola? videogame. São o Discord da vida. Eram os filósofos conversando com os Sim. seus pupilos. A minha esposa diz, né, que teve escola por muito tempo, que, na opinião dela, o momento mais importante da escola é a hora do recreio. Onde mais se aprende, né? Se aprende sobre o lanche, sobre a interação com o outro, as paqueras, perder os joguinhos de futebol. E por isso é exatamente. Ali que realmente você está aprendendo muita coisa relevante para a vida inteira. Não duvido que a gente volte com isso Não com é? uma força muito maior e eu breve. acho que Não quero não vamos diminuir o valor vamos das outras voltar, coisas, até mas- porque essas tendências elas vêm, né, do isso. continente, dos continentes que estão acima da linha do Equador, né? E nem tudo, obviamente, a gente não tem que comprar tudo isso, mas me parece uma coisa muito saudável no sentido de trabalhar as relações. Muito bom. Lição de casa. Já estamos aqui no finalzinho, batendo quase 45 minutos. Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, qual a mensagem final, qual a lição de casa que vocês deixam? Eu vou colocar em ordem alfabética, porque eu quero ficar pelo fim. E eu percebi aqui que a minha letra é a M, e M É a vai última. depois de todos vocês. Então, Baiar, puxa a fila na ordem alfabética. Tá, então eu vou dar uma dica de um tema que eu trato na semana de planejamento que as pessoas gostam muito ou fingem bem, né? Não sei, porque é um tema diferente. Eu apresento os números de matrícula da escola. Eu falo quantos alunos novos a escola teve, quantas rematrículas, o percentual de fidelização, o mercado, eu coloco o número de quantos alunos as escolas concorrentes têm e comento sobre o mercado, as oportunidades que tem, qual é o objetivo da escola, por que eventualmente teve que fechar uma turma, por que abriu. E o pessoal vê esses números, que é algo que eles não estão acostumados, e isso acaba fazendo com que eles se integrem mais, entendendo um trabalho que existe ali, do planejamento e todo o esforço que é resultante do trabalho, inclusive deles, né, das matrículas. Então, acho que esse é um tema interessante de se abordar. Tem que ter todos os cuidados ali para não virar uma competição entre setores e não ficar mostrando tragédia também se a escola está indo mal, né? Tá certo. Mas é algo interessante. Uma boa lição de casa. Carla, você é a segunda na ordem alfabética. Na ordem alfabética, né? Eu acho que a liderança principal da escola tem que fazer uma reflexão muito séria antes de fazer a abertura, reflexão consigo própria, né? Antes de fazer a abertura de um planejamento e colocar verdade naquilo que está falando. Porque eu já assisti muitos planejamentos e já vi discursos muito bem escritos e bem feitos e vazios. Né? Então, acho que assim, se a liderança não fizer uma reflexão e colocar, às vezes não precisa ser, o número pode ser a outra pessoa que vai colocar, mas não colocar a verdade daquele momento, do coração mesmo, as demais pessoas também não vão fazê-lo. Muito bom. Danilo, sua lição de casa. Eu fiquei pensando muito aqui, mas eu acho que a minha lição de casa é assim, ó, planeje a semana de planejamento. No sentido de entender qual é a real necessidade da sua escola. Não faça por fazer.
Não cumpra protocolo. Não cumpra, tenho que fazer, não faça isso, né? Se você quer um ano diferente, comece com uma semana de planejamento diferente. Faça a semana de planejamento em todos os setores, com todos os funcionários, integre as pessoas. Gosto da ideia do Bayard, de apresentar os números, né? Acho que o momento hoje é a questão do socioemocional, seja por meio da autoliderança, como eu falei, ou de qualquer outra coisa. Mas acho que assim, observa o teu ano de 2024 e planeja a semana de 2025. Acho que essa é a lição de casa. Muito bem. Posso voltar uma coisa aqui? Voltar, Só claro. quero fazer uma consideração que a gente não falou e que talvez a gente possa trazer num outro episódio, né? A questão dos professores do ensino médio. Do final dos anos finais e do ensino médio. Porque, via de regra, o pessoal da educação infantil, dos anos iniciais, se envolvem nas propostas. Os Isso. demais, porque eles fazem parte de várias e escolas, tal. inclusive assim, eu vou no planejamento de uma, vou deixar de ir na outra, né, tal. Como que a gente consegue envolver? Acho que isso é um tema para o tema próximo... interessante, um outro desafio aí, né? Para um próximo Posso fazer encontro. Pode. Aqui um nós estamos desabafo. tranquilos. Pode desabafar. Eu sou o maior fã do Conselho de Classe, né? Eu assisti todos os episódios várias vezes. E tem um episódio que eu fui excluído, que é aquele de... É bom se trabalhar em escola? Né? Você foi excluído? Fui Ele excluído não porque participou aí eu entendi Eu por vou que eu fui pedir excluído depois desse se o Matheus episódio. colocar uma trilha Porque, assim, sonora de um violino tocando assim, bem melódico. Lá é o o seu mundo... sofrimento. Música triste. Não, porque aquele episódio é um mundo cor-de-rosa, né, de quem falou ali. É tudo uma maravilha trabalhar em escola naquele bom. episódio. Então, aguardem Foi por o isso que você foi episódio, excluído. o episódio 2, a verdade de se trabalhar em escola, que tem esses conflitos que a Carla falou entre os segmentos, que tem uma série de problemas que naquele episódio Olha, só se fala coisa Maurício. boa, né? Então, Quem que participou daquele Muito episódio? bem. não sei, eu não participei. Não sei, mas vamos lá, antes que a gente termine, eu quero contar uma historinha aqui rápida Magoou. para poder deixar a minha lição de casa. A minha lição de casa vai ser desenhe os seus alvos. Mas para contextualizar e entender por que Essa é que boa. isso, diz que um sujeito estava andando num bosque e estava meio perdido e tal, e começou a perceber que nas árvores tinham alvos com uma flecha bem no meio, bem ao centro do alvo. E ele começou a pensar, puxa vida, mas por aqui mora um Robin Hood. Robin Hood mesmo, um arqueiro de primeira linha, porque todas as flechas bem no meio do alvo. E ele foi caminhando, até que ele encontrou o sujeito lá com as flechas nas Aljava. costas tal, e o arco na mão. E ele falou, nossa, estou encantado, rapaz, que coisa impressionante. Pelo que eu estou vendo, foi você que atirou as flechas todas? Fui eu. Né? Eu mesmo. Mas você tem uma pontaria incrível. Né? Como é que você faz para que todas sejam realmente no meio? Ele falou, na verdade, eu atiro primeiro. Aí, onde ela espetar na árvore, eu vou e desenho o alvo em volta. Né? Ótimo. Tem muita gente nas escolas que só desenha o alvo depois da flecha atirada. É Né? isso aí. E muita semana de planejamento que, na verdade, preenche o tempo de todo mundo e, ao longo do ano, vai desenhando alvos. Está acontecendo o que a gente tinha imaginado e tal, mas falta intencionalidade. E a escola precisa de ter intencionalidade Perfeito. em todas as práticas, seja da gestão, seja do professor. Então, acho que esse é o recado final. Podemos terminar por aqui. Com música, mas eu faço questão que tenha uma musiquinha melancólica no final. Isso. Em homenagem ao Bayard, que agora ficou magoado. Não fiquei Nós magoado. terminamos. Não, terminamos. A gente pode Sim. agora te consolar. É. Semana que vem. Não, eu fiquei satisfeito porque a gente pode fazer o 2. Né? Pode fazer a o dois. verdade oculta de se trabalhar em escola. Não, mas eu acho tocar que um violino. esse tema vai ser espetacular. Não, mas se vocês forem ficar criticando, eu não vou fazer, não. Que eu tô Não, falando. mas não é criticar, é só comentar algumas coisas que acontecem. Mas magoou. Não. Eu senti na tua fala que Você chegou a tremer o lábio uma hora. quase chorou. Foi. A lágrima voltou aqui. Foi. É que Ela eu- tava é correndo. que Mas eu- se começar a escorrer, voltou. É porque eu não abracei muitas árvores quando era pequeno. Não sei lidar com frustração. Tchau pra vocês. Corta isso.